Nós estamos no 5º dia dentro da 8ª de Pentecostes. Epístola extraída dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Felipe, tendo chegado à cidade de Samaria, pregava-lhes Cristo. As multidões estavam unânimes, atentas ao que Felipe dizia, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Com efeito, os espíritos imundos, de que muitos estavam possuídos, saíam dando grandes gritos. Também muitos paralíticos e coxos foram curados, pelo que houve grande alegria naquela cidade. E o Santo Evangelho, segundo São Lucas, nos diz, naquele tempo, tendo Jesus convocado os 12 apóstolos, deu-lhes o poder e a faculdade sobre todos os demônios, assim como para curar as doenças. Em seguida, mandou-os a pregar o reino de Deus e a curar os doentes. Depois disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai lá e não saiais. Quando vos não receberem, saí desta cidade e em testemunho contra eles sacudi o pó de vossos pés. Partiram, pois, andando de aldeia em aldeia, pregando a boa nova e fazendo curas por toda parte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, nós estamos no 5º dia dessa 8ª de Pentecostes e nós vamos considerando a ação do Espírito de Deus e a ação do Espírito das Trevas, como em outros sermões, em várias ocasiões já comentamos a respeito. É verdade que colocamos o espírito do liberalismo, mas o espírito do liberalismo é o espírito das trevas, que está possuindo ou infestando ao indivíduo liberal, não, que está baixo a ação do espírito das trevas, o espírito do diabo, o demônio. Nós vemos aqui na epístola, ou seja, no livro, na leitura desses pequenos versículos aqui do Ato dos Apóstolos, quando o apóstolo São Felipe estava pregando e as pessoas ouviam atentas ao que Felipe dizia. Ele pregava-lhes Cristo. Primeira coisa a ser considerada: quando as almas estão cheias do Espírito de Deus, as almas que devem pregar, porque a pregação deve vir da igreja hierárquica. Nosso Senhor deu o poder e a missão de pregar o Evangelho para os sacerdotes, independência não, aos bispos que são sucessores dos apóstolos, e os apóstolos em união com o sumo pontífice, a igreja hierárquica. Mas, mesmo que, por alguma razão, por desventura da crise em que nós nos encontramos, e então nós temos um dever, o sacerdócio que vosso servidor participa é o de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu tenho o dever de ensinar. Eu tenho o dever de assistir às almas que aparecem e que, segundo a possibilidade, podemos assistir. E assim todos os outros sacerdotes, não? A história de vosso servidor não é distinta de muitos outros dispersos por Brasil poucos, mas pelo mundo afora, que fazem a mesma coisa. Mas em todo caso, independência do que? Da Santa Igreja Católica, porque a doutrina que ensinamos não é minha. Graças a Deus não é minha. E graças a Deus nunca será minha, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Então as almas têm sede de Cristo, porque São Felipe pregava nosso Senhor Jesus Cristo e estavam todos atentos. Hoje, infelizmente, por 2 razões. Os pregadores não pregam mais nosso Senhor, por isso é incrível como na cristandade, falamos entre nós católicos, como se ignora nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que é o Verbo encarnado, que é o Deus verdadeiro, que morreu para nos salvar e que ressuscitou, que está no Santo Sacramento. Muito bem, graças a Deus nós sabemos, são verdades eternas, mas só que nós não conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós não conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo? Por causa de uma superficialidade da nossa vida interior, da nossa vida íntima com nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro que não existe essa vida íntima. Aqui eu não estou dizendo de experiências, porque experiências não é aquilo que devemos
almejar, aquilo que devemos desejar, não, experiências pessoais, não é isso, mas a vida interior, que é uma vida íntima que todos nós devemos ter com o nosso Deus, nosso Redentor, nosso Salvador Jesus Cristo. Por quê? Primeira razão, todos nós ouvimos falar dele. E se nós estamos aqui ouvindo essa pregação, é por causa que nós desejamos nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de ouvir falar, nós nos submetemos ao jugo de sua lei, à sua religião, à sua doutrina, aos seus preceitos. Logo, nós todos, de um modo ou de outro, estamos a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós nos chamamos cristãos, porque nós seguimos o Cristo. E é o mesmo que São Felipe, não, naqueles dias, Felipe tendo chegado à cidade da Samaria, pregava-lhes Cristo, e é este Cristo que nós cremos. E terceiro, este Cristo que nós ouvimos, que nós seguimos, que nós cremos, ele vive. E ele está vivo no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, de modo especialíssimo, uma presença física, tal qual ele deitado no presépio, pendurado no Santa Cruz, é o mesmo Jesus que está no Santíssimo Sacramento que recebemos quando nós temos a oportunidade de recebê-lo. Mas também ele está com uma presença especialíssima na nossa alma pela graça santificante, que consiste em não estar baixo o pecado mortal. Quando nós somos batizados, estamos confessados e a nossa consciência não nos acusa à luz dos mandamentos, dos preceitos, de nossas obrigações, não nos acusa de estar em pecado mortal, porque recebemos a absolvição, cumprimos a penitência e com todos os requisitos habituais para receber digna, santa, piamente o santo sacramento da confissão, nós estamos com a vida de Cristo em nossas almas. E como pode ser que, ouvindo pregar, se submetendo ao seu jugo, servindo-o em sua religião, nós ignoremos nosso Senhor? Porque esta vida, que é vida divina, é vida de nosso Senhor, é o seu sangue que corre em nossas veias quando nós comungamos, é o seu corpo preciosíssimo que nos alimenta, é a sua alma santíssima que santifica a nossa, não? É a sua divindade que nos faz participantes, não como filhos de Deus, desta união íntima com Deus nosso Senhor, e nos deifica. A graça deificante, não? Porque santifica e o santo se assemelha a Deus nosso Senhor. E por que nós ignoramos nosso Senhor? Porque nós não vivemos de sua vida. Aí muitos dirão, mas padre, porque eu tenho uma confissão muito esporádica. E outros dirão, padre, é porque eu comungo 2, 3 vezes por ano. Alegaremos muitas escusas, desculpas, e diante de Deus nosso Senhor nós seremos mais criminais, mais criminosos, com certeza. Porque Deus nos plantou aqui neste mundo, nos plantou com a missa que nós temos, com a regularidade possível, uns mais, outros menos, mas todos têm alguma coisa, alguma vez por ano. E este pouco, meu querido irmão, queridos fiéis, almas cristãs, este pouco não é pouco, é abundantíssimo, é suficientíssimo para nos fazer santos. Não, aqui não estou a desprezar de modo algum, não estou a desalentar de maneira alguma a prática assídua de uma comunhão frequente, dos que podem, falando sempre na Santa Missa de sempre, obviamente, com a integridade do catolicismo, com a segurança de um sacerdócio válido. Não é isso que estou dizendo que seja o que tenha, aquele que tem muitas comunhões diárias ou frequentes, tem a ocasião de ser santo muito mais fácil, está à sua mão, ao seu alcance. Agora, aquele que tem poucas terá uma ocasião mais difícil? Sim, mas não é impossível. E nós, tanto com comunhões diárias ou frequentes, dominicais, semanais, mensais, ou diárias frequentes, nós não mudamos. E por quê? Porque nós não temos intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo.
Muitos dirão, mas padre, realmente eu não invoco muito o Nosso Senhor porque eu tenho uma devoção mariana. Mas eu vou lhe dizer, uma coisa não se opõe à outra e tampouco tem uma intimidade com Maria Santíssima. Porque se tivesse, teria com Nosso Senhor. Muitos dirão, mas padre, é verdade, eu rezo muitas orações e muitas coisas, mas eu tenho. Então, quando nós temos, qual é o sinal? Não é o que nós sentimos, são os frutos. É a prática das virtudes, é o desejo de santidade, é a luta contra o pecado. Eu não estou dizendo aqui que não terá pecado, eu estou dizendo aqui, mas lutará contra eles. Não estou dizendo que vai ser, que necessariamente neste instante será o mais virtuoso, mas desejará ser o mais, ou lutará para adquirir alguma virtude. Eu não estou dizendo que vai ser um anjo, mas desejará ser menos animalesco. Sim, sim. Porque desejará se assemelhar, porque esta intimidade com Nosso Senhor nos dá a graça de amar. E é próprio dos amantes se assemelhar ao que é amado. Isso nós fazemos com outros amores, hein? Por exemplo, no sentido filosófico da palavra, não o amar, não querer bem. Então vamos supor um amor de amizade, não um amor sem a sensualidade, sem todas essas coisas, obviamente. O que acontece? Os amigos buscam se assemelhar uns aos outros. E tem uns que chegam até o extremo de se vestir, de falar parecido e ter as mesmas... Pois é. E isso é um ser humano que talvez daqui a 2 meses, ou 3, ou 1 ano, ou algum tempo, não serão mais amigos. O amor sentimental entre namoros e matrimônios e coisas semelhantes, falando sempre da honestidade, da ordem de Deus entre um homem e uma mulher, obviamente, também faz a semelhança, em que a pessoa amada vai fazer o quê? O amante vai buscar agradar a pessoa amada e vai fazer de tudo para não desagradá-la e para chamar a atenção, de estar próximo, de ter contato. Aí, outrora, cartas, presentes, hoje são inúmeras mensagens, contínuas ligações telefônicas e etc. Mas quer estar próximo. Agora, quando se fala de amar a Deus, é toda uma distância. Ninguém se assemelha e nem deseja. Ninguém busca saber ou fazer algo bom, saber para fazer algo que agrade a Deus nosso Senhor, e se contenta com dar uma mixaria de um coração dividido entre Deus e o demônio, entre o mundo e a eternidade com Deus, entre assim com umas pitadas de algumas tentativas de alguma virtude, rega com um pouquinho de algumas orações por aí, e assim é tão medíocre nossas práticas para com o amor a Deus nosso Senhor. Por quê? Porque não amamos a Deus nosso Senhor. É assim de simples e de cruel. Este é o diagnóstico. Então, os que o conhecem, os católicos, não têm amado nosso Senhor como ele deve ser amado. Não é como eu quero amá-lo, é como ele deve ser. Este é o primeiro mandamento da lei de Deus. E esta é uma exigência para a nossa fidelidade para com Deus. Quando nós perdemos a Deus por qualquer bagatela, é porque nós estamos aí amando qualquer coisa, mas não estamos amando a Deus como deveríamos amá-lo. E como é isso de amar a Deus? Porque nós sabemos que, como lhes dizia, e se não me falhar a memória, Santo Agostinho diz que amar é querer bem, não? Santo Tomás vai explicar. Então, como vamos querer bem a Deus, sendo que Deus já tem tudo e é tudo que Ele tem e é em suma perfeição? Pois é, aqui começa já um segundo problema do nosso amor para com Deus. É porque nós não felicitamos Deus porque Deus é perfeito, mas nós, em nossa imperfeição, achamos defeitos em Deus. Então, Deus, sede justo como sois, nós achamos que Deus é injusto. Por que eu passo por isso? Por que eu sofro esta perseguição? E os porquês, e os porquês, e os porquês. E assim nós vamos diminuindo, deformando, desfigurando Deus, e vamos amar assim um Deus que não existe, que é um deusinho fabricado com nossas intenções,
com os nossos gostos deformados, com nossa inteligência cheia de ignorância, e aí vai ficar, cada um tem o seu deusinho, e cada católico vai fabricar um Deus à sua talha, à sua medida, e assim será realmente algo profundamente desconhecido e não é digno de ser amado, porque realmente é uma coisa muito pobre em comparação com Deus verdadeiro. Então nós devemos ter muito presente a nossa fé, porque é a nossa fé que impede de nossas paixões deformarmos a visão real do Deus verdadeiro, e assim, com a fé verdadeira, vamos conhecer a Deus como Ele é, e conhecendo a Deus como Ele é, nós vamos amá-lo sim, necessariamente, porque Ele é a suma bondade, e a suma bondade, ela é amável, digna de ser amada, e ela seduz, porque o homem foi feito para amar a Deus. Não existe nenhuma resistência da natureza humana para servir a Deus, salvo quando se colocam paixões desordenadas e vícios. Tem uma bela oração chamada do exercício do amor a Deus, do amor de Deus, né? E dizia que amar, de Santo Tomás de Aquino, é querer bem. E como a Deus não podemos desejar mais bens fora dos que já tem, podemos dar-lhes nossos parabéns pela sua excelência, o que se torna uma maneira altíssima de amá-lo, e podemos fazer do seguinte modo. Eu vou citar toda esta belíssima oração, porque essa oração expressa, condensa, de modo maravilhoso, a disposição da alma que ama a Deus. E diz: meu Deus, sede Deus como sois agora e para sempre. Folgo do que o sejais, vós tendes poder infinito, sede todo-poderoso como sois. Vós tendes sabedoria infinita, seja muito embora tendes sabedoria infinita como tendes. Vós tendes bondade infinita, caridade infinita e clemência infinita. Tendes, Senhor, bondade, caridade e clemência infinitas como as tendes. Vós, Senhor, tendes misericórdia e providência. Tende, Senhor, misericórdia e providência como as tende. Vós, Senhor, sois glorioso e bem-aventurado, sem fim como sois. Vós, Senhor, sois trino e uno, Padre, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas e um só Deus verdadeiro. Sede trino e uno como sois. Sois Criador e Conservador de todas as coisas, sois Salvador e Glorificador nosso e dos anjos. Sede-o embora como sois, que eu me alegro muito com isso. Vós, Senhor, vós conheceis com infinito conhecimento a vós mesmo, conhecei-vos com infinito conhecimento, como vos conheceis, que infinito conhecimento sobre infinita essência fica muito bem. Vós, Senhor, vós amais com infinito amor, amai-vos, Senhor, com infinito amor, como vos amais, que infinito amor, a infinita bondade bem lhe quadra. Vós, Senhor, sois gozo, com gozo infinito, gozai-vos, Senhor, com infinito gozo, que infinito gozo, com infinita glória diz bem. Conhecei-vos, meu Deus, como vos conheceis, amai-vos como vos conheceis, amai-vos como vos amais, gozai-vos como vós gozais, agora e para sempre, e sede Deus como sois. Vós, Senhor, sois Senhor universal, a quem amam, louvam e servem os anjos e bem-aventurados no céu, e os homens na terra. Sede vós, Senhor, de todos, e todos no céu e na terra vos amemos, louvemos e sirvamos sem fim. Ó Senhor, quem pudera converter a quantos infiéis e pecadores há, e fazer que ninguém vos ofendesse, e que todos vos louvassem, amassem, abençoassem, e servissem quanto desejais. 1000 vezes daria eu meu sangue e vida, embora de mim nada possa. Senhor, desejo que se empregue em vosso santo serviço agora e para sempre. Quero e desejo, Senhor, que todas as criaturas, e por criar, vos amem, louvem e abençoem cada dia infinitas vezes. Que o Sagrado Coração de Jesus, ó Sagrado Coração de Jesus, amai por mim a Deus. Ó Coração de Maria, amai por mim a Deus. Ó Coração dos Santos todos, amai por mim a Deus. Ó Coros dos Anjos todos, amai por mim a Deus. Ó criaturas todas, amai por mim a Deus. Ó Coração de Jesus, que sempre te incendeias e nunca te entibias, faz que o meu coração se abrase e arda sempre no fogo do divino amor.
Ó meu Deus, quisera consumir-me em vosso amor, quisera em vosso amor desfazer-me como se desfaz em fumaça o incenso sobre as brasas. Ó amor meu, ó amor meu. Aqui está, queridos fiéis, o segredo de amor a Deus. É que nós, vivendo da vida de Deus, conhecendo o Deus verdadeiro como Ele é, tenhamos esse gozo, essa alegria de saber que Ele é o mais perfeito que pode ser. Ele é a perfeição por essência e não há sombra, defeito, nenhuma coisa desfigurada, porque Deus é a beleza por essência, o belo de todo belo, todo bondade, todo beleza, e assim não há como a nossa alma repugnar, se a distanciar a esta bondade e beleza. E se o faz é porque está enganada com falsas belezas, com falsas bondades, e nesses enganos o homem encontra certo contentamento, e quando olha para o bom Deus por defeito dos olhos depravados, ignorantes e enfermos, faz com que não se conforme com o verdadeiro Deus, que é belo, que é bom, que é justíssimo, que é misericordiosíssimo e que é tudo o que nós sabemos pela fé. Aqui então está o segredo de amor a Deus, e este amor a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, virá sempre pela fé, mas uma fé que a escute atentamente a nosso Senhor, como aquela aquela multidão que estava todos unânimes, atentos ao que Felipe dizia, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Hoje é verdade que vemos poucos milagres, é até um castigo por causa da nossa falta de fé, mas só que ainda podemos ouvir nosso Senhor Jesus Cristo e encontrar nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo um grande contentamento. E os efeitos desta pregação de São Felipe, com efeito os espíritos impuros de que muitos estavam possuídos, saíam dando grandes gritos. Também muitos paralíticos e coxos foram curados, pelo que houve grande alegria naquela cidade. Pois então, queridos fiéis, nós precisamos de São Felipe, urgente, porque os espíritos das trevas, os espíritos impuros, eles possuem e infestam um grande número de nós, não? Às vezes nós falamos, não, é um exagero de uns, e outros também caem no exagero do racionalismo e acham que o diabo está lá no inferno quieto, fumando e lendo jornal para se informar do que o mundo tem, o que tem acontecido no mundo. Pelo contrário, hein? A ação do diabo é muito intensa, muito próxima de cada alma. O mesmo as Sagradas Escrituras ensina que aquele que peca é escravo do demônio. Então, quantas almas em pecado mortal estão baixas à escravidão do demônio? E lembremos que um senhor conhece os seus escravos, hein? Porque os comprou, os trouxe. Logo, quando estamos em pecado, o diabo sabe muito bem quem somos e aonde estamos, porque estamos merecendo o inferno, quando pecamos mortalmente. E assim, quando somos libertados, não? Deus, nosso Senhor, nos liberta do cativeiro de Satanás. Nosso Senhor, como nosso Senhor nos conhece muito bem, seja onde for, não, como diz o Salmo, não, mesmo se eu estivesse lá no abismo, tu me conheces e me sondas, Senhor. Pois então, Deus nos conhece, e quando estamos baixo o pecado, o diabo também nos conhece de perto. E assim nós precisamos, uma das ações, dos obstáculos do homem servir a Deus, muitas vezes é uma ação diabólica. Então, não estou dizendo que nós precisamos de um exorcismo. Uns seguramente sim, mas só que nós precisamos do exorcismo, que é uma confissão sincera, contrita, bem feita, com uma boa preparação, e destruir o que tem das cadeias do demônio que nos prende. São as ocasiões de pecar, são aquelas amizades perigosas que devemos afastar, são aquelas mentiras mantidas baixo o sacrifício de tantas verdades, não, que devemos acabar. Quantas pilantragens, não, injustiças nos tribunais, em mentiras por
falsificações de seja do que for, de palavras, falsos testemunhos, juízos temerários e tanta lista maligna que nós mantemos, hein, cada qual com a sua lista iníqua que nós nos servimos, hein? São aí o que? Ordens do demônio que nós obedecemos e que nós devemos rasgar e lavar todas essas coisas com o precioso sangue de nosso Senhor, para que, exorcizados pela contrição, pelo arrependimento, pela absolvição, estejamos livres, para que, vazios de tantas iniquidades, o Espírito Santo possa nos encher. E lembremos-nos que o Espírito Santo de Deus é o que? O amor essencial de Deus. É o amor do Pai e do Filho. E Ele que em nossas almas nos inflama, dissipando toda a treva, todas as trevas, e nos faz incandescentes no amor de Deus, nosso Senhor. Então, enquanto isso não acontecer, peçamos, como pedi esta bela oração, não, coração de Jesus, amai por mim a Deus, coração de Maria Santíssima, amai por mim a Deus, coração de todos os santos, amai por mim a Deus, coração de todos os anjos e santos, amem por mim a Deus, todas as criaturas amem por mim a Deus, mas isso não tira o lugar e não tira a necessidade que também comecemos a amar a Deus, porque Deus espera o amor do nosso coração, da nossa alma, da nossa vontade para com Ele também. E não será o amor dos anjos, não será o amor dos santos, não será o amor do coração de Maria que vai substituir o nosso amor, mas vai ser um amor reparador enquanto nós não amamos, para que comecemos a amar e dar a Deus o amor que Deus espera de nossos corações para com Ele. Aqui está o grande segredo da vida católica, quer na paz da Idade Média, com santos em cada esquina, quer numa perseguição baixo Nero, em que as almas se mantinham felizes, porque aquele que ama a Deus tem a sua felicidade. Não em estrépidas gargalhadas e frivolidades, não, a felicidade, aquele gozo, aquela paz de alma que traz consigo uma certeza inquebrantável que Deus cuida de cada um de nós e que nós fazemos o que devemos para amá-lo e que estando com Deus, como dizia Santa Teresa, nada, Deus basta, só Deus basta e basta mesmo. Então, que o Espírito Santo, que é Deus, nos conceda essa graça inflamando nossos corações e nós devemos pedir isso em nossas orações. E o Santo Evangelho, queridos fiéis, é exatamente semelhança. Nosso Senhor convoca os 2 apóstolos e dá o poder sobre todos os demônios. E por que dá esse poder? Primeiro, Nosso Senhor liberta os seus apóstolos do pecado. De fato, os apóstolos vão ter a graça de não cometerem mais pecados mortais, hein? Desde o momento de Pentecostes. São confirmados na graça de Deus. Isso é uma graça muito especial. E vão ter o poder sobre os demônios. E nós vemos nos Atos dos Apóstolos, na vida de cada apóstolo, o poder que eles tinham como grandes exorcistas. Por quê? Porque as almas cheias do Espírito Santo, elas fazem combate às trevas. Quando o demônio não nos persegue, é sinal que nós somos amigos dele. Ele não persegue os amigos. Pelo contrário, sabe tratar muito bem os amigos. Com prazeres, traz prazeres. Agora, quando nós somos inimigos dele, ele sabe infernizar a vida dos seus inimigos. E o faz também muito bem. Então, nosso Senhor fez os apóstolos seus amigos, mas faz os amigos de nosso Senhor são o quê? Inimigos do demônio. Então nós devemos, essa é a consequência do nosso amor para com Deus, odiar o mal. Odiar o mal. E não é com ódio de gritos e de chamando de herege, cismático e não sei. Não é isso. Porque o ódio ao mal tem muita caridade para com os que erram. Lembremos que é o amor de Deus. Amar com o amor de Deus é diferente. Nossos amores são paixões, não? Mas o amor de Deus é o amor limpo, honesto, imaculado, santo. E é com este amor que nós devemos amar, corrigir os nossos amores e os nossos amores corrigidos com o amor de Deus, amar os que erram, sim. Por isso a igreja reza pela conversão dos pecadores, dos judeus, dos inimigos da Santa Igreja. Durante quase todo o tempo nós estamos rezando uma segunda oração, segundo as rubricas, contra os inimigos da Santa Igreja. É assim, o amor de Deus é bélico, o amor de Deus é misericordioso, o amor de Deus é justo.
Então nós devemos odiar o mal, e o mal dos males é o pecado, e ter compaixão dos que estão no erro. Por isso nós devemos rezar pela conversão dos pecadores, muito, muito mesmo. E assim por quê? Por caridade, por amor a Deus. Aí Nosso Senhor dá o poder que cura em todas as doenças. É uma coisa, isso serve mais para nós sacerdotes. Se nós soubéssemos o poder do sacerdócio católico, nós chegaríamos inclusive a curar estes males. Mas os sacerdotes pouco exercem os seus poderes, e um dos meios muito eficazes, que não depende do sujeito, mas da devoção de quem usar, são sacramentais. Mas Nosso Senhor deu o poder. Quantas vezes uma bênção do ritual para um enfermo cura? Se for a vontade de Deus, hein? Não é que cada padre é um curandeiro, não é isso. Mas tem o poder de curar, se Deus assim deu o poder aos seus apóstolos. Os senhores bispos também, muito mais. E para tudo isso, Nosso Senhor manda aos seus apóstolos, que fica para os senhores como leigos o conselho, a pobreza. Nosso Senhor diz para não levar 2 túnicas, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, não. Por quê? Porque quem ama a Deus, é o que dizia Santa Teresa, não precisa de nada. Então não vou dizer que vamos agora perder o emprego, não vamos estudar, vamos ficar somente rezando, e não é isso. Cada um tem que buscar a vida digna. Por quê? Por amor a Deus, para estabelecer uma família ordenada, que tenha o seu sustento dignamente, claro, porque quem tem que cuidar dos seus filhos, é claro que é o pai, com seu trabalho, a mãe com seu trabalho de suas mãos, seu trabalho doméstico. Não é um terceiro, um quarto, um quinto que tem que sustentar os seus filhos. Não, isso está errado. Isso é abuso da caridade. Agora, para que isso aconteça, estudem, por amor a Deus. Tenham uma boa profissão, cada um segundo as suas capacidades, por amor a Deus. Constituam famílias com mulheres e homens temerosos de Deus, porque quem teme a Deus é fiel no seu matrimônio e garante assim a sacralidade do santo sacramento do matrimônio. E depois vivam conforme a Sagrada Família de Nazaré, que era pobre. E por quê? Porque Deus estava ali. Na pobreza, ou seja, sem a ostentação, sem o luxo, sem esse amostrar, mesmo que possam não fazê-lo e ter sempre umas coisas mais simples do que mais dignas, hein? Não é para andar nem rasgado, nem colocar durex no vidro das janelas de casa, não, arrumem essas coisas, tenham coisas boas que durem, mas só que sem esta arrogância, essa prepotência, essa ostentação. Por quê? Porque essas coisas normalmente estão onde Deus não está, para ocultar as riquezas de Deus. Agora, onde Deus está, leva consigo a simplicidade que faz que realce cada vez mais as grandes riquezas de Deus Nosso Senhor. Aí é o segredo da Sagrada Família, que nós devemos reproduzir em nossas casas. Mas tudo isso como? Amando a Deus. Amando a Deus de verdade. Como faremos? Conhecendo a Deus de verdade pela fé e nos submetendo a Ele pela mesma fé, e vivendo de sua vida longe de todo o pecado, de toda a falsidade, de todas as mentiras, de todas essas coisas deste mundo. E assim nós estaremos fazendo coisas impregnadas do amor de Deus, e as coisas impregnadas do amor de Deus são indestrutíveis. Era o segredo da educação antiga, era o segredo do sacerdócio de sempre, era o segredo da vida das almas temerosas de Deus. Nada pode, como dizia São Paulo, quem me separar do amor de Deus? A nudez? Não. A fome? Não. A espada? Não. Nada. Nada. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Que o mesmo Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho, nos conceda esta graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.